Olá, o Cadeira Cativo de hoje, aqui do Jornal Estado, entrevista hoje Pedro Mapurunga Azevedo. Ele é conselheiro do Ceará, tem 30 anos de idade e está aqui porque, tão novo, é um pesquisador do futebol cearense do Ceará e está lançando agora em abril um livro fenomenal sobre a história do Alvinegro, que daqui a pouco você vai conferir. Como foi que nasceu essa aptidão? Olha, na verdade, eu não sei dizer, né? Eu acho que desde pequeno eu gostei muito de números e gostei muito de futebol, ver resultados, ver como é que começou o futebol. E não sei onde veio isso e acabei que peguei gosto pela coisa e sempre armazenando, né? Eu até conversando com o Nirei Azevedo, né, o filho do Miguel lá, que fez o grande livro do futebol cearense também, ele também disse assim, rapaz, eu não sei, eu armazeno resultados da segunda divisão do Campeonato Maranhense, então a gente não sabe explicar. Apesar de que eu sou sobrinho neto afim do Ayrton Fontinelli, que é um grande pesquisador, mas assim, não teve influência dele porque a ligação não era tanta e apesar de ele me ajudar bastante, né? Mas eu não sei realmente onde é que veio, mas acho que o amor pelo Ceará, talvez. O que é que você acha do nosso cuidado com a história do nosso futebol? Não só, aí eu acho que você pode falar não só do Ceará, como de outros times, do Fortaleza até, do grande arquirrival, ou do futebol cearense em geral. Como é que a gente trata essa história? Tem uma das minhas críticas, até que eu falo na introdução do livro. Eu acho que o problema é cultural, não tem culpados no clube, eu acho que nenhum dos clubes, nenhuma das diretorias é culpada disso. Mas se você viajar pelo exterior, você vê o carinho que essas pessoas têm pelos seus ex-jogadores e pelas pessoas que formaram aquele clube. Mas quando eu digo carinho, eu não estou dizendo que eu acho que o clube tem que dar emprego para aqueles, né? Porque o clube ele não é previdência para isso, mas um carinho de resgatar a história, né? Mais ou menos pelo trabalho que foi feito pelo Ceará, quando fez aquela camisa do Gildo lá, de homenagem ao Gildo, mais ou menos isso, mas não que seja somente os grandes jogadores, porque o Gildo foi talvez o maior de todos, mas por deixar escrito, fazer um trabalho diferenciado para resgatar isso. Tanto o Ceará, o Fortaleza, inclusive até o Ferroviário também, não é? Pedro, e o que é que você vê de melhor, de evolução nesse cenário histórico do futebol cearense? Não, eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, né? A gente vê alguns trabalhos aí mais isolado, mas a gente vê muita vontade. O próprio a coluna do jornalista Tom Barros, né, que ele recorda jogadores antigos. A gente vê também o próprio Centro Cultural do Ceará, que trabalha da dona Vera Felício, que está resgatando muito a história do clube, que é um trabalho muito bom, tem muita gente boa lá. E também o Museu do Castelão, né, da Nova Arena Castelão, que apesar de eu ser um pouco crítico, né, que eu acho que eles focam mais num passado bem recente, já que nós temos um futebol centenário, mas já é alguma coisa, né, que pode resgatar esse nosso futebol. Então eu acho que tem vontade, falta um pouco mais de vontade e falta também calma na qualidade de fornecer as informações, porque nós pesquisadores, eu acho que até vocês também jornalistas, o que você expõe, você escreve é muito importante. Por isso que a gente às vezes, eu batalhava aqui pelo meu livro para pregar, para confirmar se o cara realmente tinha levado aquele cartão, se tinha sido amarelo, então todas as informações são importantes. Então eu acho que no Brasil, não só no Ceará, ainda falta essa atenção aos pequenos detalhes. Como é que foi esse trabalho? Quando foi que tu começaste a pesquisar sobre a história do Ceará? Pesquisar com mais afinco mesmo. E como foi? 2008. Eu não sei porquê, eu também não sei. Eu tive a ideia, rapaz, eu sempre quis escrever um livro, né? E o Ceará era um assunto que mais me agradava, né? E eu comecei a pesquisar, eu sempre quis saber mais maiores goleadas, sempre quis saber maior o tempo de invencibilidade do clube. Aquelas estatísticas de menino, né? Menino gosta de saber essas coisas, né? Exatamente. E com essa ideia que eu tive de fazer, eu comecei primeiro a catalogar os jogos. Primeiro eu passei os primeiros anos catalogando os jogos. Obviamente que eu tive a ajuda de pessoas indiretas, né? Vamos dizer que eu citei aqui o Nirei Azevedo, ele economizou talvez alguns anos, porque ele fez o trabalho de catalogar todos esses jogos, que a federação não fazia isso. Com os jogos na mão, ficou mais fácil, apesar que ele não tinha todos, sabe? Mas com 80% dos jogos na mão, ficou mais fácil porque eu tinha a data do jogo, né? Então eu ia na biblioteca pública, Menezes Pimentel, vamos dizer que boa parte da minha pesquisa foi feita lá,
eu ia na data do jogo e lia o que estava acontecendo. Eu lia antes, lia durante e lia depois. Então, o meu livro dá todos os jogos dos campeonatos cearenses, que o foco é o campeonato cearense, e comenta todos os jogos. Então, antes de cada capítulo, eu falo do campeonato, de o que estava acontecendo, o que eu achei mais interessante, e faço a narrativa do jogo. Talvez aí, quando eu tinha alguma dúvida, eu vi mais de alguns jogos. Vamos dizer assim, que entre a década de 1910 até a década de 1950, 60, todos os jogos eu olhei mais de um jornal. Alguns jornais eles eram parciais, tanto para um lado ou tanto para o outro. E quando tinha alguma informação faltando, eu ia em outro jornal. Também não consegui encontrar todos os jogos num jornal só, então foi uma pesquisa que deu trabalho. Você comprometia boa parte da tua vida social nisso. Como era que era a tua companheira? Como é que ela ficava com isso? Não, foi uma parceria, né? Uma parceria, ela me ajudou muito, até porque, como é que eu fazia? Como o comentário é feito de cada jogo, então eu tinha que ler o que estava acontecendo. Então, no começo eu pensei assim, não, vou fotografar e vou ver em casa e ler e fazer. Não, aí eu falei, não, a engenharia me ajudou nisso, né? A engenharia, eu sou muito metódico para resolver o problema, então como é que eu vou fazer? Então, tudo meu era cronometrado. Não, eu quero terminar esse capítulo, são tantos jogos, eu quero terminar em tal mês, então eu contava, eu tenho que fazer tantos jogos por dia. Então, eu sempre fazia essa conta. E para você ver, o livro, os 2 volumes tem quase 1000 jogos. Então, o máximo que eu consegui fazer foi 13 jogos num dia. Mas minha média é mesmo 5. Entendeu? Então, eu lia, escrevia do jeito que vinha. Eu escrevia sem me preocupar com palavras, nem com ortografia, nada. Chegava em casa, eu deixava isso entendível. Sim. Né? E a minha namorada, ela ia lá, ela, com facilidade na língua portuguesa, ela lapidava o texto. Só aí, então, eu mandava para a corretora profissional em si, né? Foi um trabalho de Hércules, né? Um trabalho hercúleo. O que te fez mudar de hobby para um produto? Antes disso, eu tinha mais os dados, sabia muita informação do jogador, lia muitos jornais antigos, principalmente de outros estados. Porque eu consegui informações do Ceará e jornais de outros estados, porque pelo fato de os locais aqui eles não estão digitalizados. Mas quando eu tive essa ideia, eu sabia que ia ser difícil. A minha meta era para o centenário. Lançar num centenário, pelo menos, eu não sabia também que ia ser 2 volumes, né? Pelo menos o primeiro volume para conseguir lançar. Mas eu meio que me reconheci, né? Eu meio que, assim, não, vi com uma coisa que realmente eu gostava. Então, nos primeiros, eu me debrucei demais. Eu fui primeiro para os mais antigos, então eu gostei muito. Então, quando eu fiz 3, 4 capítulos, eu falei, não, eu vou lançar um livro. Aí foi que eu divulguei. Antes eu estava com muito material pronto e não divulguei para ninguém. E eu tive a facilidade também de saber que eu poderia arcar com isso. Porque o livro eu só queria fazer e publicar se ficasse da maneira que eu quisesse. Com os acabamentos, com a qualidade. E eu sabia que eu poderia fazer isso, né? Então, quando eu comecei... E também eu quis fazer o seguinte, quando eu fui mostrar para as pessoas e falar que eu iria publicar, se eu não fizesse, seria meio que um fracasso para mim, né? Eu publiquei e não fiz, então eu tinha esse mais como uma motivação também de conseguir fazer. Então, assim, foi trabalhoso, não atrapalhou em nenhum momento o meu trabalho, não atrapalhou, mas ao mesmo tempo eu gostei de ter feito, né? Foi uma coisa que realmente não me atrapalhou. Pedro, o Ceará Esporte Clube vai oficializar? Como é que tá teus contatos lá? Não, existe interesse do clube, existe interesse, mas existe alguns não problema, vamos dizer, alguns percalços legais para isso. Eles estão com interesse total, tenho só que agradecer ao clube, apesar de ser conselheiro, mas o trabalho foi mais importante. Quando eu mostrei o trabalho foi mais importante pelo fato de eu ser conselheiro. Você é conselheiro há quanto tempo? Há 3 anos. 3 anos. Justamente logo quando eu fui realmente para cima lá, foi quando eu virei conselheiro. Mas ainda faltam alguns detalhes legais. Eu espero que sim, mas se também não der certo, também para mim não tem problema nenhum. Pedro, eu tô com esse teu livro aqui, a gente não pode mostrar a capa ainda por uma questão comercial. A capa está sendo definida ainda, vai ser nas próximas semanas, deve estar sendo publicado, né?
mas dá pra ver que tem um acabamento muito legal, uma riqueza de detalhes incrível. E eu queria que tu explicasse pro pessoal como é que tá sendo organizado, como é que foi organizado esse livro. Cada capítulo, são 25 capítulos, trata de um título do Ceará, de 14 a 78. São 25 títulos e 25 capítulos. E aí? Primeiro, a gente decidiu, né, junto com a agência que produziu o livro, a gente decidiu que o primeiro volume fosse até 1978, por ser um título histórico, né, do Ceará, que é o tetracampeonato. Porque a priori o livro seria só um volume, mas foram tantos assuntos que acabaram se tornando dois volumes. E foi escolhido até 78 justamente por esse título histórico. Então são 25 títulos de 14 até 78. Cada capítulo trata de um título do Ceará, como já foi dito, e ele é dividido em partes. Primeiro, eu explico, eu digo quais foram as equipes que participaram do campeonato, depois eu falo do regulamento, eu falo da pontuação, digo quem foi o artilheiro. E dá um breve resumo de como foi o campeonato, né? O cenário futebolístico da época. Isso, digo como é que foi o campeonato daquele que eu achei interessante. Depois eu dou todos os resultados de todos os jogos, de todos os times. Faço uma breve biografia dos destaques, né? Vale ressaltar. Do Ceará? Do Ceará, mas foram destaques que eu joguei, tá? Certo. Alguns jogadores, alguém mais antigo pode ler, poxa, mas ele não colocou fulano como destaque, mas foi uma opinião minha, eu li e decidi naquele momento quem seria o destaque. Agora uma pergunta interessante, você tem 30 anos, como foi que você descobriu qual foi o destaque? Foi através da... Mas foi lendo, né? Porque a gente tá referência cruzada, como a gente chama. Quando a gente está lendo o jornal antigo, a gente tá naquele dia, né? Certo. A pessoa que escreveu, ela escreveu naquele dia, então eu tenho me sentido. Então, faço algum destaque e depois, que é o principal, né, porque é o ineditismo do meu livro, não é os resultados que já foram publicados, não são, eu dou as fichas técnicas também, não são todas as fichas técnicas que são inéditas, apesar que tem gente que tem, né, não foi publicado, mas o X da questão do livro, assim, o interessante é o comentário que eu faço de todos os jogos. Então, todos os jogos do Ceará, essa caminhada, vamos dizer assim, 95% dos jogos, eles são comentados. Tanto no primeiro volume como no futuro segundo volume. Só não comentei aqueles jogos que realmente eu não encontrei sequer o resultado. Que foram alguns jogos do começo, que a gente soube do confronto, soube só o resultado, mas não fala nada da partida. Esses jogos não foram comentados. Agora o resto, é assim, eu achei legal porque alguém que viveu nesse tempo, algum jogo, que tem a lembrança de algum jogo por algum motivo, vai ler e vai sentir se realmente aquilo aconteceu, né? Busquei fazer isso da melhor maneira possível. Então, qual foi a história mais legal aí que você tem para contar pra gente? Olha, muitas histórias, né? Muitas coisas inéditas, né? Não queria nem falar muita coisa aqui, mas o meu capítulo especial, para mim, que eu gostei mais de fazer, foi o Campeonato Cearense de 1922, né? Que, na minha opinião, foi o torneio mais importante da história do futebol cearense. Por quê, Pedro? Ele tem relação direta de como nós vemos o futebol hoje em dia. Por quê? Foi o início da rivalidade Ceará e Fortaleza. Muita gente conhece essa história, vamos dizer assim, percentualmente pouca gente, mas as pessoas que conhecem essa história, elas não conhecem tão profundamente. Né? Porque no Campeonato de 1922 foi um ano muito importante para todo o Brasil, todo brasileiro, porque foi o ano do centenário da independência do país. Então tudo era voltado para a independência, seja festas, teatros, tudo, gincanas, tudo era feito da independência. Então o futebol não foi diferente. É como 2014, ano da Copa. 2022 era um pouquinho mais importante só, né? Eu acho que era mas ainda era mais importante. Muito mais. Não é a questão, mas pro povo. Sim, pro povo. Certo. Era mais importante. Até pelo sentimento mais patriota que existia no passado do que atualmente. E não diferente disso, o Ceará ele teve a hegemonia do futebol entre 15 e 19, mas o Fortaleza ele era o bicampeão, 20 e 21. E o campeonato de 21 foi perdido pelo Ceará de maneira traumática. Ele vinha liderando o campeonato e por motivos de desavenças com a associação da época, que era a federação da época, e com alguns pares da imprensa, alguma coisa, o Ceará saiu do campeonato liderando. Com isso, o campeonato de 22 o Ceará fez de tudo para evitar o tricampeonato do seu maior rival. E ele trouxe jogadores de fora e foi com tudo para esse campeonato. No primeiro jogo do campeonato, o Fortaleza ganhou do Ceará de 6-3. Né? Então o Fortaleza manteve o seu favoritismo e o Ceará meio que
que esmoreceu. Só que os jogos foram passando, os jogos foram indo, e chegou na penúltima rodada, o segundo confronto do retorno, quem seria campeão, o clube que tivesse o maior número de pontos, né? Jogos de ida e volta. E o Fortaleza estava na frente do Ceará. Então, ele, se caso vencesse o Ceará, ele seria campeão. Mas se o Ceará ganhasse dele, o Ceará não seria campeão. Ultrapassava o número de pontos e teria que confirmar esse título na próxima partida. Eu estou falando isso porque a história hoje conta que esse jogo seria a final do campeonato. Não foi. Ok. Não foi, né? Por isso que eu enfatizei isso. Então, mas quem vencesse a partida, o Fortaleza de fato seria campeão porque abriria ponto suficiente. Mas se o Ceará ganhasse, ele seria o virtual campeão. Uhum. E o Fortaleza, a diretoria do Fortaleza, muito otimista na conquista desse campeonato, ele reservou um jantar, um banquete no restaurante, que seria o banquete da vitória do campeonato, num restaurante chamado Rotisserie, no centro da cidade. Que era, né, tá aqui na foto, você vê que serviam lagostas e tal, era o restaurante mais chique da cidade, já que o futebol era um esporte já de elite, já era de elite. Então, foi reservado lá pela diretoria da Vitória. E acontece que o Ceará venceu por 4-1, motivado muito pelo esse jantar que a história vazou. Então, o Ceará venceu, já era o virtual campeão, e saiu comemorando do antigo Campo do Prado, que é onde é hoje a Cefet, né? Mudou de nome lá, onde é a Cefet, lá do Presidente Vargas. O UFC. O UFC, lá era o jogo. Eles foram comemorando de lá até a sede do restaurante, no centro da cidade. E testemunhas dizem que as mulheres que torciam o Ceará jogavam cravos, jogavam rosas para os jogadores. E eles jantaram. Aí que ainda não temos confirmação. De fato existiu o jantar, mas não que ele estava pago. Certo. Disseram que estava pago. Então a lenda diz que o Ceará jantou às custas do Fortaleza. E começou uma brincadeira, uma curtição das duas torcidas. E daí veio a rivalidade entre as equipes. Aí eu digo assim, mas por que ele é o mais importante, você acha? Por quê? Porque o Fortaleza, durante os anos, o Ceará sempre foi mal torcida, mas o Fortaleza ele teve alguns momentos que ele não era mal torcida, seja com o Maguari, e alguns momentos para o Ferroviário ele esteve atrás. Isso é o pesquisador ou o torcedor conselheiro falando? Não, mas é o pesquisador, né? O Maguari, os próprios torcedores do Fortaleza, os antigos torcedores do Fortaleza que torciam o Maguari afirmam isso. A questão do Ferroviário, não estou dizendo que era maior, mas em alguns momentos elas rivalizavam. Certo. Nós temos rendas que mostram o Ferroviário maior, votações contra o Ferroviário maior, mas eu digo isso porque a rivalidade transformou os dois, salvou, vamos dizer assim, os dois clubes. O Fortaleza e o Ceará, eles não são rivais porque eles são os maiores. Eles são os maiores porque eles são os rivais. Porque essa briga e essa vontade de sempre vencer o outro transformaram ele e perpetuaram, né? Porque eu não consigo imaginar o fim deles. Uhum. E o Ferroviário sofre isso. O Ferroviário nasceu grande. Ele nasceu grande, o Ferroviário foi responsável pela profissionalização do futebol cearense, e ele com o tempo foi perdendo isso justamente porque não tinha um rival para perpetuá-lo. Mas e a rivalidade com o Ceará e Fortaleza? Não dava conta disso? Do Ferroviário com o Ceará e Fortaleza? Não dava conta. O Ceará sempre foi meu parceiro do Ferroviário. Fortaleza que teve problemas com o Ferroviário, mas assim, é sempre um desdém, né? O Ceará sempre queria saber de Fortaleza e Fortaleza só queria saber do Ceará. Então isso prejudicou demais o Ferroviário. Olha, cara, muito legal, Pedro Mapurunga Azevedo, guarde esse nome, meus parabéns, camarada. Primeiro volume tem 377 páginas. O negócio é bem completo aqui. Assim se construiu o campeão. Uma narrativa das conquistas do maior campeão cearense. O Ceará é o volume 1, reiterando, de 1914 a 1978. Em abril, você pode procurar nas livrarias que vai encontrar esse grande livro. Se tudo der certo com o selo oficial do clube. Não é isso, Pedro? É isso. Maravilha. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e até a próxima.